Vamos então para o tema principal de hoje, Edson. Existem rituais do Espiritismo. Cada religião e doutrina possui suas particularidades. No Espiritismo não é diferente. Existem algumas características que são muito comuns entre os espíritas e alguns costumes realizados em seus centros e locais de reuniões. Esses costumes existem por conta das inúmeras formas de praticar a doutrina. Porém, no Espiritismo não existe nenhum tipo de ritual. Entretanto, o que existe no centro são uma junção das práticas espíritas, sempre designando seus ensinamentos para o bem. Praticar o bem é o cerne da religião. E fazer isso gratuitamente e promover ainda mais a imagem de um Deus que quer ver seus filhos bem em seus caminhos. Em todas as religiões. O que deve ser mais comum acima de ritos e costumes são os seus objetivos. Uma religião existe para que a bondade e a paz seja difundida entre as pessoas, para que a mensagem de amor transmitida no Evangelho seja o sustento de nossas gerações. E no Espiritismo acredita-se que quanto mais reencarnamos, mais evoluímos. Estamos até chegarmos em um estado de graça por todas as experiências vividas. Os rituais são conjuntos de práticas consagradas, que são realizadas por uma finalidade ou religião, porém não podemos dizer que existem rituais do Espiritismo. São diversas e diferentes as práticas realizadas em centros espíritas, mas, por serem algo que se repete em diferentes lugares, são comparadas com rituais. Mas, na verdade, na doutrina, os aspectos mais importantes estão no interior de cada um. É a sintonia com o que está acontecendo, a conexão com o que está sendo aprendido e estudado. Recebemos uma pergunta do ouvinte Paulo Ricardo de Uberaba sobre esse tema. Gostaria de saber por que os espíritas não fazem procissões como os católicos e os evangélicos. E vamos então, vamos trazer, já abrindo, para o Edson Figueiredo, o nosso comentarista de hoje, vamos saber agora, já começando até com essa, porque gostaria de saber por que os espíritas não fazem procissões como os católicos e evangélicos. Como é o nome do ouvinte? O ouvinte é Ricardo, ele está em Uberaba. Ô Ricardo, não faz procissões, não faz esses rituais aí católicos, evangélicos, porque não é uma religião em si, como estas, né? A doutrina espírita, na verdade, ela nasceu de estudos. Ela não se promulgou como uma religião, ela não se estabeleceu como uma religião na época de Kardec. Aqui no Brasil é que ganhou alguns contornos, né? Em virtude de ser um país católico, na época que o Espiritismo veio para cá, um país, inclusive, em que a igreja, né, dominava uma boa parte ali, até da direção do próprio país, né? Estado, né, e igreja parece que caminhavam juntos. Aqui ganhou esses contornos, mas na verdade não existe rituais, ou não deveria pelo menos existir nenhum tipo de ritual na doutrina espírita, porque é uma doutrina de estudo. Ela não é uma doutrina voltada para cultos religiosos ou coisa que o valha. Tá? Isso aí a gente tem que entender lá no cerne da questão. Como é que surgiu a doutrina espírita? Ela surgiu através, primeiro, das manifestações, né, que o Kardec foi estudar. Tá certo? A partir do momento que ele estudou, ele descobriu que eram os espíritos que estavam se manifestando. Então aí abriu o campo, né, por uma série de estudos que ele começou a fazer. E aonde que ele fazia? Em algum templo? Não, ele fazia na sua casa, ou então na casa das pessoas, né, dos médiuns em si. E ali ele começou a descobrir a existência de uma filosofia, a existência de uma situação que até então era ignorada pela maioria das religiões vigentes. Essa questão da existência dos espíritos e da manifestação deles através, né, dos médiuns. A partir daí estabeleceu-se então o estudo. E é interessante notar que quem eram os espíritas da época? Pessoas religiosas. Cada um tinha lá suas religiões tradicionais e passavam a estudar a doutrina espírita.
Então, inclusive em 1862, na Viagem Espírita, né, o Kardec, até recomendo que as pessoas leiam esse livro, tem até um livro sobre isso, 1862, a Viagem Espírita, né, ele ficou admirado de perceber que existiam pessoas praticando aquilo que se chamava do espiritismo, né, nascente, de religiões diferentes, muçulmanos, judeus, católicos, evangélicos, se uniam para estudar a doutrina. Então significa que a doutrina espírita ela deveria caminhar, né, em paralelo às religiões. Ela deveria e deve ser uma doutrina que atenda a essas necessidades de busca de informações que as religiões não conseguem responder. Quer dizer, então, respondendo para ele é isso. Por que não tem? Não tem por causa disso. Tá certo? Aí a gente, então, praticamente até uma primeira dúvida que todos os técnicos poderiam estar pensando, por que no Espiritismo não há rituais, mas praticamente você já respondeu junto da resposta. Mas aí a pergunta que vem na seguinte é, os rituais foram necessários em um tempo da história humana? Então, eu acho que essa é a grande questão que tem que ser feita, né, Damião? Por que tem rituais? Sim. Qual a necessidade deles? Tá certo? Se Deus é um Deus, né, único para todos, por que cada um vai adorá-lo, né, ou vai buscá-lo de forma diferente, né? Então os rituais, na verdade, eles vêm para atender uma necessidade humana e não a divindade em si. Então aí a gente vai ter que entender algumas coisas. Vamos partir do princípio seguinte, que nós, na nossa essência, somos espíritos, tá certo? Nós temos que acreditar nisso, né? Sim, que a nossa essência é espiritual. É a nossa realidade. A matéria aqui é passageira. Então, como espíritos e sendo criados por Deus, nós temos a consciência dele, espiritualmente falando. Nós, na nossa essência, nós ansiamos por ele, inclusive. Porque ele é o nosso Criador. Tá certo? Nesse sentido, espiritualmente falando, todo mundo busca Deus. Aí você vem para a matéria, tá certo? Certo. Existe a influência da matéria, né? A matéria ela exerce uma influência muito grande no espírito. Aí existem questões lá no Livro dos Espíritos que podem ser estudadas sobre isso, né? E o que acontece? Você como espírito ansiando por Deus, chega aqui na matéria e você então começa a buscá-lo aonde faz sentido. Os sentidos são o quê? O tato, a visão, a audição. Então aí você começa lá nos tempos primórdios, como você anseia por ele, você começa a buscá-lo na natureza. Então aí surge o Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão, Deus Raio, né? Deus Mar, Deus Água, e por aí afora. Então você começa, por essa necessidade que você tem de Deus, buscá-lo aonde faz mais sentido para você. Onde os sentidos físicos estão falando mais alto. Então, nesse aspecto aí, é que se criam essas adorações, que se começaram a criar os rituais. Depois, Deus, né, na ignorância do homem, sempre foi apresentado como um Deus punitivo. Aí vem as necessidades de aplacar, né, a ira. Então você começa a criar os rituais para poder atender a essa necessidade. Mas, na verdade, não é a necessidade de Deus em si, do ser humano, e se sentir, de alguma forma, satisfeito por atender aquilo que ele anseia como ser. Nós, seres humanos, e não Deus em si. É daí que surgem os rituais. Tá certo? E se a gente for buscar ainda os rituais no catolicismo, né, no cristianismo, aí a coisa fica mais séria ainda. Porque surge com Constantino, né, o imperador. A partir do momento que ele promulga, né, e ele determina que a religião cristã passa a ser a religião do Estado romano, todos aqueles rituais, né, que os romanos usavam para aplacar lá, né, a necessidade dos povos que eles haviam invadido, né, que eles haviam dominado, que os romanos fizeram uma série de adaptações para poder atender aos anseios dos povos, né? E fora as crenças que eles tinham em vários deuses, nos templos e tal. A partir do momento que ele determina que a religião cristã vira a religião oficial, você faça
a determinar dentro da religião cristã também os rituais, coisa que não existia. Porque os primeiros cristãos, se a gente for buscar na história, eles se reuniam nas catacumbas, à noite, às escondidas, tá certo? Não era algo que você podia fazer livremente, né? Às escondidas, para o quê? Estudar também. Eles liam lá os trechos, né, daquilo que foi deixado pela passagem de Jesus, faziam ali os seus processos de curas, havia também as manifestações mediúnicas, espíritos se apresentavam. Então veja que, na verdade, o espiritismo ele era uma retomada do cristianismo primitivo nesse sentido, né? Deveria ser isso, tá certo? Agora, diz uma coisa, Edson, é interessante a gente ampliar, estamos aqui no Manhã Boa Nova, e o tema primeiro do programa de hoje, existem rituais do espiritismo? Aí a pergunta que vem, eu vou tentar ampliar essa pergunta para você, para que a gente possa tirar a dúvida até de quem está nos acompanhando. Há casas espíritas que têm rituais? Se sim, o que fazer? E aí ampliando mais, né? Algumas casas espíritas colocam o passe como uma espécie de ritual. Isto é a visão do dirigente ou do espiritismo? Então, eu falei aqui no início, né, dessa questão do espiritismo. Quando ele veio para o Brasil, ele ganha contornos católicos, né? Então, o que a gente precisa entender historicamente o que aconteceu, tá certo? Como essa doutrina é uma doutrina de estudo, como eu já falei aqui, e que diferentes pessoas, né, de diferentes religiões poderiam e podem estudar a doutrina espírita sem maiores problemas, porque ela tem que caminhar em paralelo, quando ela chega no Brasil, ela encontra, né, um poderio religioso muito forte. Certo. E aí, para não quebrar, para não, como é que poderia dizer, para que as pessoas se sentissem acomodadas em relação às suas crenças, para não quebrar muito de choque, né, nas suas crenças, fizeram-se algumas adaptações. Então tudo começa, na verdade, com a FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira. Os primeiros centros ali afiliados à FEB começam a receber os rituais do seguinte sentido. Precisava se levar o espiritismo para o povo mais humilde. O povo mais humilde não tinha acesso à leitura, porque os livros que vieram no primeiro momento, eles não eram traduzidos, né? Então quem estudava o espiritismo tem que saber o francês. E aí você precisava ter, então, alguém que interpretasse, alguém que lesse e passasse para as pessoas. Tá certo? É onde surgem as palestras. Que até hoje existe, tá aí. Isso, quer dizer, então como é que surge a palestra? Surge assim, alguém vai ler, interpreta e passa para a pessoa. Tá certo? Depois os livros, na verdade, foram traduzidos, e aí você começa a ter, mas mesmo assim esse hábito ficou, o hábito da palestra. Então se cria a figura do palestrante, né? E as pessoas não param para pensar que, na verdade, o palestrante é apenas uma pessoa que leu, interpretou e está passando a sua visão da coisa. Sim, sim. E ele não é um emissário do espiritismo em si. Ele não pode ser considerado um ungido ou alguém especial ou coisa que o valha. Não, é um interpretador. E até aquilo, ele está muito mais perto do microfone e é o primeiro que está ouvindo, né? É isso aí. Isso aí. Então, as palestras surgem assim. Depois, também, com a vinda do Bento Moura aqui para o Brasil, trazendo como é que chama? Meu Deus, me deu um branco agora. A homeopatia. Tá. Né, que são os remédios produzidos ali através Surgem também a questão, né, das receitas, a questão dos remédios e tal. Então aí começa um assistencialismo também. E esse assistencialismo ele cresceu muito em função também dos problemas que nós tínhamos de saúde. Sim, sim. Né, da dificuldade que o pessoal tinha em buscar saúde. Então aí surge o passe. E aí criou-se esse ritual, né, da palestra com o passe. E isso vem nas casas espíritas brasileiras a rodo. Mas se você pegar o espiritismo original, não o que os brasileiros estão levando lá para fora, tá? Porque os brasileiros estão levando este modelo de espiritismo lá para fora. Os espíritas
originais, vamos assim dizer, aqueles que não têm esse tipo de organização, eles desconhecem esse ritual, tá certo? Da palestra e do passe. O que eles conhecem são os estudos. São as evocações dos espíritos, inclusive coisa que se perdeu aqui no espiritismo brasileiro. Não se faz mais evocações como se fazia na época do Kardec. Para que os ouvintes entendam o que é evocação, é você, numa reunião mediúnica, chamar determinados espíritos para se apresentarem. Tá certo? Isso Kardec fazia, né? Algumas casas espíritas fora do Brasil fazem isso. Mas no espiritismo brasileiro se perdeu isso, em função desses, vamos assim dizer, dessa adaptação que foi feita, né? Para poder atender o grande público e tal. E aí, Edson, agora que a gente está falando, você falou das palestras, e aí também, para muitos que estão nos acompanhando, entra até esse pensamento. É ritual ou não é apagar e acender a luz para fazer prece? De repente o pessoal tá ali, mas por que em alguns centros fazem isso, outros não fazem isso, de acender e apagar a luz? De novo, é uma necessidade para atender como é que eu poderia dizer, a necessidade do ser humano. Então assim, Damião, nós vamos fazer uma corrente aqui para fazer uma corrente espiritual. Precisa dar a mão? Não, mas o ser humano se sente mais forte, seguro, se der a todas as mãos. Não, ali ele acredita que está realmente fazendo uma corrente, entendeu? Então é uma forma de ajudar, inclusive, na concentração. Para que, olha, todos nós aqui, então vamos fazer uma corrente? Vamos. Aí dá-se as mãos, opa, então agora aqui é a corrente. Eu não posso ficar pensando em outras coisas, entendeu? É uma forma que nós, seres humanos, precisamos. Os espíritos precisam disso? Não. Os espíritos não precisam disso. O espírito não precisa da luz apagada, não precisa da luz acesa. Nada disso. É nós que precisamos. Para nós nos concentrar. De novo, é os nossos sentidos físicos que falam mais alto, tá certo? Então a gente se distrai muito facilmente, né? Então apagar luz, acender luz, essas coisas todas têm a ver com a necessidade do ser humano. Até para que ele, naquele processo como é que eu poderia dizer, naquele momento em si, ele deixar de se distrair com as coisas e se concentrar, né? Ou se ater àquilo que está acontecendo naquele momento.